Bom dia para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus, para a minha vida e para a tua vida. E a palavra profética para hoje encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu vou até repetir, irmão, de tão forte que é essa palavra. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Irmãos, essa palavra tem que se cumprir na nossa vida. Muitas vezes olhamos a palavra, até lemos a palavra, mas nós não colocamos em prática na nossa vida no dia a dia. E aqui é muito clara a palavra. Se alguém está em Cristo, tem que se tornar uma nova criatura. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, irmãos, mas não são transformados, não são purificados. Jesus quer purificar a minha vida e a tua vida. Ele quer o quê? Ele quer uma santificação, uma purificação. Nós somos o templo do Espírito Santo e Deus não usa templo sujo. Deus quer o quê? Que nós estejamos limpos. Nossa mente tem que estar limpa, purificada. Nosso coração tem que estar purificado. Para quê? Para que o fluir do Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. Temos que realmente viver uma vida santa. Temos que endireitar os nossos caminhos. No Salmo 139, diz assim, vamos para o Salmo 139. Eu achei muito interessante esta palavra, irmãos, muito maravilhosa. Salmo 139 fala assim, vou achar aqui rapidinho. 139 diz assim, no versículo 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Muitas vezes achamos que estamos tudo certo, está tudo correto, mas o Senhor tem que trazer a luz. Nós temos que pedir a Deus: Senhor, traz à luz os meus pecados ocultos. Traz à luz aqueles pecados que eu estou cometendo e não estou sabendo que é pecado e por isso não estou purificando a minha vida. E o Senhor vai mostrando pensamentos errados, coisas erradas que fazemos no dia a dia. Muitas vezes achamos que perdoamos uma pessoa, mas lá no íntimo da alma, lá dentro da alma, a gente ainda não perdoou. E por isso ainda tem uma brecha aberta e nós não sabemos. Por isso aqui diz assim: sonda-me. Nós temos que fazer essa oração todos os dias. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Só Deus conhece o meu coração e o teu coração. A Bíblia diz: enganoso o coração do homem. Nosso coração é enganoso. Muitas vezes a gente acha que está limpo, que está purificado, que está santificado. A gente acha que a nossa mente está santificada, que o nosso corpo está santificado, mas muitas vezes não estamos. Então temos que pedir a Deus: Senhor, sonda-me, sonda o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Nós temos que ter pensamentos bons, nós não podemos ter pensamentos ruins. A nossa mente não pode estar imunda, suja, nossa mente tem que estar limpa, tem que haver uma purificação, tem que haver uma limpeza na nossa alma e no nosso coração. A Bíblia também fala, que o Senhor fala em Apocalipse, que nós devemos o quê? Vestir vestes brancas e comprar colírio santo para ungir os nossos olhos. A gente tem que ver o que a gente está olhando, os pensamentos que tem vindo no coração, porque tudo isso, irmãos, faz parte da purificação e da santificação.
nossas mãos têm que estar limpas, nosso corpo tem que estar limpo, nossas vestes celestiais não podem ser salpicadas de pecado. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. As mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados, que não possa ouvir. Mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso devemos nos purificar. A palavra de hoje, em 2 Coríntios 5,17, foi assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E aqui também, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, olha que linda essa mensagem. Segui a paz com todos, segui a paz com todos. Irmão, seguir a paz com todos não é com uma, duas, três pessoas, é com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitas vezes, irmãos, gostamos de tal pessoa, gosto dessa pessoa, mas sabe que às vezes você olha para uma pessoa e você acaba não gostando daquela pessoa. E às vezes aquela pessoa que você não gosta ainda te provoca, faz coisas que você, que magoa, que machuca você. Você diz, eu já perdoei, mas ela para lá e eu para cá. E você não consegue mais conviver com aquela pessoa. Isso daí é errado, irmão. Nós temos que amar a todos. Aqui diz, seguir a paz. Não é para brigar, não é para contender, é seguir a paz. Com todos. A gente tem que se esforçar, irmão, se esforçar. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia também fala assim, sede santo, porque eu sou santo, o Senhor falou. Sede santo. O Senhor quer santidade. Então, nós temos que buscar o Senhor de tal maneira que a gente tem que buscar uma vida totalmente de santificação, de purificação. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não pertencemos a nós mesmos. O Espírito de Deus habita em nós. E se nós quisermos viver uma vida de santificação, uma vida de purificação, nós temos que abandonar o pecado, pedir para o Senhor que nos purifique, que limpe a nossa mente, que limpe nosso coração, as nossas vestes celestiais, para que possamos ser usados por Deus. Pedro e João, quando estava aquele homem na Porta Formosa lá pedindo esmola, ele falou, olhe para mim. Ele olhou, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Puxou pela mão do homem, o homem levantou e andou. Irmãos, essa unção, esse poder, essa graça, essa santificação, vem através do quê? De uma vida santa, de uma vida purificada, de uma novidade de vida. Eis que tudo se fez novo, novidade de vida. As coisas velhas passaram, pecados antigos não podem existir mais. Aquilo que você fazia no passado não pode fazer mais. Tem que haver uma mudança de mente, uma metanoia, uma mudança de mente, mudar, uma transformação, uma purificação. Então, irmãos, imagina o apóstolo Pedro, quando ele passava, as pessoas corriam, colocavam leitos para que pelo menos a sombra de Pedro viesse curar aquelas pessoas ali. Então, mas o que era aquilo? Aquilo era poder, aquilo era santificação. Ele era um homem que vivia em oração, jejum, estudo da palavra. E outra, ele não vivia na prática do pecado. Não podemos mais viver na prática do pecado. Aqui diz em 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus.
e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então nós temos que se afastar das coisas do mundo, se afastar do pecado, pedir para Deus que venha trazer para nós uma vida santa. Então vamos estar fazendo essa oração? Vamos pedir purificação? Vamos pedir uma vida de santidade? Vamos pedir para o Senhor? Então vamos. Feche os teus olhos aí aonde você estiver e ore comigo agora. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, realmente sabemos, Pai, que não podemos viver na prática do pecado, que a nossa mente não pode estar poluída, Pai, com as coisas desse mundo, Senhor Deus. Que nossos olhos, Pai, não podem contemplar o mal, Pai. Pai, então nos ajuda, Pai. Limpa as nossas vestes, limpa as nossas mãos, limpa o nosso corpo, limpa a nossa mente. Dai-nos a mente de Cristo, purifica-nos, Senhor. Limpa, coloca vestes novas sobre nós, põe colírio nos nossos olhos e nos limpa e nos purifica para que possamos, Senhor Jesus, orar pelos enfermos e eles serem curados. Para que a unção e a graça que estiver e a santificação na nossa vida seja tamanha, seja grande, ao ponto de nós estarmos ali orando e as pessoas recebendo cura, libertação, porque o Senhor usa os vasos limpos. Então nos limpa, nos purifica, nos dá, Senhor, santidade de vida. Traz à luz, Jesus, traz à luz os nossos pecados, para que possamos nos purificar e nos limpar. E não deixa nós cair em tentação. Livra-nos do mal. Eu te peço em teu nome, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.